O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos por um tempo em oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que por ele alcancemos a plena compreensão desta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos confiantes, pedindo o auxílio do Divino Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, no caminho pascal que percorremos da Semana Santa, Quinta-feira Santa, até Pentecostes, nós vamos nos aproximando da celebração que faremos de hoje a 15 dias, em que vamos celebrar um dos aspectos importantes do mistério da Páscoa de Cristo, a sua ascensão, a sua volta para junto do Pai. Nos evangelhos de hoje e de domingo próximo, Jesus nos situa nessa expectativa nova. Dirige aos discípulos e a nós algumas indicações decisivas para que saibamos discernir um elemento muito importante: a presença de Deus em nossa vida. Por 3 anos, os apóstolos conviveram com Jesus, presente fisicamente junto com eles. Carne e espírito, alma, divindade, todo ser de Jesus vivo, convivendo com eles, tocando-os, eles mesmos tocando Jesus na presença física dele. E compõe o aspecto do mistério da Páscoa, sua morte, sua ressurreição e a volta para junto do Pai. Como é que os apóstolos vão e nós vamos viver vinculados a Jesus sem essa presença física? Ele apresenta hoje, domingo próximo também, mas sempre apresenta os meios pelos quais ele se faz presente em nossa vida. Os meios pelos quais o próprio Deus escolheu para se fazer presente no meio de nós. Mas a grande pergunta é: os meios que Deus escolheu para se fazer presente no meio de nós nos interessa? Nós acolhemos a essa iniciativa de Deus e acolhemos essa
presença ao modo que Deus escolhe, ou nós queremos fazer por nossa própria força ou subjetividade, criar nossas alternativas e dizer, para mim, Deus está presente quando? Essas formulações minhas e suas, para mim Deus está presente quando? Aquilo que nós dizemos, esse quando, corresponde ao que Ele, o próprio Pai, com Jesus e o Espírito Santo escolheram? É sobre isso. Vamos lá? No seu folheto número 11, Evangelho de João, capítulo 13, versos 31 a 35. O clima do capítulo 13 de João é o clima da última ceia. Jesus terminou de tomar com os discípulos a última ceia, que para nós foi a instituição da Eucaristia, e logo após lavou os pés dos discípulos. Quer dizer, ele já deixou 2 modos de se fazer presente em nosso meio. A partir de agora, eu vou partir, mas deixo a minha presença garantida no meio de vocês. Ao redor da mesa da Eucaristia, tomem o pão, o vinho, comam, bebam, isso é meu corpo, isso é meu sangue, façam isso em memória de mim, eu estou aí. Depois lavou os pés dos discípulos e disse, vocês me chamam mestre e senhor e eu sou. Se eu, mestre e senhor, vos lavei, também deveis vós lavar-vos os pés uns dos outros. Quer dizer, 2 formas de presença, no sacramento da Eucaristia e na caridade pelo lava-pés. Mas isso não está resolvido para todo mundo. Nem todo mundo entende e quer e aceita isso como resposta. Quer outras formas. Vamos lá? Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, vai. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Espere um pouco. Depois que Judas saiu, rompe com Jesus e com a igreja, exatamente porque Judas se considera profundamente insatisfeito com as respostas e as iniciativas de Deus. Judas tinha uma opinião formada. Ele seguiu Jesus por 3 anos, como discípulo, como apóstolo. Participou de toda a vida de Jesus, de todo o ensino, dos prodígios, milagres e sinais. Judas tinha uma compreensão própria, que ele herdou da cultura religiosa, da piedade popular, das muitas correntes teóricas e ideológicas que existiam no tempo de Jesus, e cada uma das correntes apresentavam um modo diferente pelo qual se imaginava a intervenção de Deus na história, mandando um Messias que garantiria, por esse Messias, Deus atuando para sempre e definitivamente na vida humana. Judas olha para Jesus na última ceia, no lava-pés, e diz: isso não responde para mim, é pouco. O que me interessa não está nesse pacote do que ele me dá. Papa Francisco tinha uma expressão muito cara para a teologia católica. Judas traiu Jesus porque ele no fundo se sentia profundamente decepcionado e traído por Jesus. Ele imaginava que deixando tudo e seguindo Jesus, num certo momento, Deus passaria a pensar como ele. Nós também pensamos muitas vezes assim. A gente pratica a religião, pedindo para que Deus ponha as coisas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente idealiza, ou se preferir,
do jeito que a gente necessita também. E a gente vai sempre adentrando o mistério, dizendo, não, uma hora Deus vai responder, uma hora Deus vai ter um estalo, Ele vai mudar de opinião e vai ajustar as coisas segundo a minha expectativa. Todas as pessoas na minha vida de padre que eu vi abandonar a igreja, e não são poucas, abandonaram a igreja porque sentiram-se decepcionados com o que buscavam e com o que receberam. É sempre crise de expectativa. E aqui tem um elemento importantíssimo. Entre o que Judas aprendeu, idealizou, projetou, sonhou, e o que Deus tem para oferecer, é o mesmo que Judas dizer assim, eu rompo com Deus e com a proposta de Deus que deixou a igreja, eu rompo com Deus, mas eu não rompo com o meu modo de pensar. E essa pode ser uma das mais pavorosas formas de escravidão. Criar um modo de entender a fé, a religião, a doutrina, a experiência de Deus, e passar a vida inteira conduzido por esse modo, como aquele tapa que o animal usa para puxar a carroça, para puxar as coisas, a gente vai e só enxerga onde o tapa permite que a gente enxergue. A gente não abre a visão. Irmã, irmão, nossas expectativas podem ser a maior causa de todas as nossas infelicidades. E o melhor remédio para elas pode ser a coragem de cultivar uma relação com Deus e permitir que Deus corrija as nossas expectativas e nos alcance, nos dando uma percepção e um horizonte a partir do coração dele. E nos faça encarar a vida, os acontecimentos da vida, as realizações e os enfrentamentos da vida, a partir do modo de ver de Deus. A isso a gente chama de teologia. Teologia é estudar Deus a partir de Deus, a partir do modo com que Deus se apresenta e se oferece a nós. Hoje, você com as suas expectativas, como você vai sair do cenáculo? Cenáculo é o mesmo que sala da cena, da refeição, da janta, sala de jantar. Como é que você vai sair da sala do cenáculo hoje? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Ele preferiu transformar Jesus numa mercadoria, num produto e vendê-lo, do que mudar a opinião dele, sistêmica, que ele elaborou e herdou. Facilmente nós transformamos nossa relação com Deus num produto também vendável. Vamos lá? Jesus olha para a cena de Judas sair e diz uma coisa estranha. É aquilo que a gente chama de a aparente contradição da teologia. Jesus diz, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Versículo 32, continuem. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Jesus vê Judas sair e fala em glória, glorificar, ser glorificado, e fala da própria glória do Pai. O verbo glorificar na Bíblia tem um sentido muito curioso, específico. Nós compreendemos glória na perspectiva da glória do mundo, das glórias boas, mas também das glórias vãs, mundanas. Tem muita glória abençoada nessa vida. Nossas realizações, nossas conquistas, nossas realizações como pai, mãe, esposa e esposo, na profissão, tem glórias boas.
Mas glória na Bíblia não significa esta glória, o esplendor da nossa realização. Em toda a Sagrada Escritura, mas sobretudo no Evangelho, glória significa aquilo que manifesta Deus aos homens. Jesus fala agora foi glorificado Deus e o Filho foi glorificado nele. E essa glória, Deus glorifica o Filho em si mesmo, pondo Jesus na íntima comunhão com ele. Como é que Judas sai para trair Jesus e vender Jesus por 30 moedas e Jesus fala em glória? Porque a glória que Jesus manifesta é dar-nos Deus. Glória, repito pela terceira vez, é aquilo que manifesta Deus aos homens. Não é aquilo que manifesta as coisas de Deus. Não se assustem, nem os milagres, nem as bênçãos, mas o próprio Deus, a face de Deus, o rosto a rosto, a relação de amizade e de proximidade com Deus. Infelizmente, o cristianismo perdeu muito a capacidade de educar-nos nesta relação com Deus. Nós nos relacionamos com as coisas que derivam de Deus, mas muitas vezes não alcançamos a relação com o próprio Deus. As bênçãos, as graças, os bens, os prodígios, os milagres, mas Deus mesmo, em muitas situações, pouco entendemos quem Ele é e de que se trata. Quando falamos para os outros sobre a manifestação de Deus na nossa vida, nós falamos das coisas de Deus e não da face mesma de Deus. O evangelista João escreveu o seu evangelho pelo ano 100. Já no ano 100, existia no cristianismo muitas influências dos movimentos chamados gnósticos, da gnose. Gnose, ou pensamento gnóstico, é um conjunto de sistemas de pensamento que mistura religião, filosofia, com elementos de cultura, de tradição e costume, com expectativas subjetivas e, desculpe a grosseria da expressão, e na maioria das vezes delírios. Coisas razoavelmente certas e até fatos históricos misturados com uma gosma de emaranhado de pensamentos e elaborações emocionais, psicológicas e psicodélicas. Isso é gnose. Já no ano 100, os cristãos das comunidades com as quais João chegou a conviver, ele percebia que havia nos cristãos uma compreensão gnóstica de Cristo e do mistério de Cristo, especialmente quando se falava do mistério da ressurreição de Jesus, da Páscoa. Desenvolviam uma visão mágica, uma visão apoteótica do acontecimento da ressurreição e das histórias, das manifestações da ressurreição, e dissociava o mistério da ressurreição de Jesus do mistério da sua paixão. O evangelista João, do primeiro versículo ao último versículo do seu evangelho, ele trabalha uma educação na fé para ajudar-nos, a nós cristãos, a entender que a glória de Deus que se manifesta a nós, esta glória se dá nos acontecimentos pascais de Cristo. Mas esses acontecimentos pascais são inseparáveis: a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Não se separa. É de João que vem a teologia da cruz.
Por ela, todos os que creem participarão da sua ressurreição. O mistério da Páscoa só é compreendido a partir da cruz, e o mistério da cruz só é compreendido a partir da luz pascal. Esse é o sentido. Vai. Então, curar essas visões mutiladas da fé, essas visões amputadas, é um pedaço de verdade até bonito que você carrega, mas é só um pedaço. E é preciso carregar a verdade da fé inteira, plena, porque a verdade da fé revela não coisas e derivados de Deus, mas o próprio Deus. Por isso, a glória. Dito isso, que a traição de Judas, que vai voltar com o destacamento do exército romano, e o destacamento da guarda do templo e da guarda particular dos fariseus, mestres da lei e dos sumos sacerdotes, Judas vai voltar, dar um beijo em Jesus e ele vai ser preso, e o desfecho da paixão. Jesus faz da ocasião mais tensa da proximidade da sua paixão a possibilidade para apresentar aos discípulos em que consiste a sua vinda aqui. Ele não veio trazer outra coisa senão a face de Deus para nós. Vamos lá? Versículo 33. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Esperem, é a introdução mais dura da partida. Estou indo embora, moçada. Vai ter, vocês terão que enfrentar essa minha ausência. Por pouco tempo eu estou convosco. Vocês vão ter que descobrir outra fórmula de vínculo comigo. Era, até agora, por minha pessoa. Eu já dei duas outras formas de vínculo. A da Eucaristia e a da caridade no lava-pés. E eu agora vou apresentar a vocês uma outra fórmula de vínculo. Vamos lá? A terceira fórmula de vincular com Ele. Já que Ele vai embora, como é que nós vamos nos manter unidos a Ele? Leiamos, versículo 34. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Eu vos dou um novo mandamento. Estaria Jesus rompendo com o Antigo Testamento e com os 10 mandamentos e inaugurando uma seita nova, uma religião nova? É isso? Não. Bento XVI sobre esse tema diz assim, numa pregação belíssima que ele proferiu em 2010. Para continuar de modo novo a sua presença no meio dos discípulos, Jesus dá-lhes um mandamento, um novo mandamento. Se nos amarmos uns aos outros, Jesus continuará a estar presente no meio de nós, a ser glorificado no mundo através do modo que Ele escolheu em se fazer presente no mundo através do nosso amor. O problema é que nós, na imensa maioria das vezes, quando escutamos esse mandamento, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas quando a gente pega o verbo amar, a gente aproxima o verbo amar ao que cada um entende por amor. E pronto. Você não vai dar conta de progredir na sua caminhada na fé
se você não tiver coragem de pegar os seus afetos, afetos ordenados e desordenados, dizia Santo Inácio de Loyola. Se você pegar os seus afetos, os seus modos de amar e trazê-los ao lagar do tanque da uva macerada no sofrimento e na paixão de Cristo, e mergulhar os seus afetos no afeto de Jesus, no modo com que Jesus nos amou. Nós precisamos passar por um processo seríssimo de purificação do conceito de amar. Olhar para nós e ter coragem de perguntar: aquilo que eu chamo de amor aproxima-se do que para Jesus é o amor? Quem decide para mim e para você o que é amar? A música, o cinema, as piadas bem-humoradas, a literatura, a cultura, as paixões viscerantes pelos elementos da cultura geral, como o esporte? Quem decide o que é amar? Aquilo que você chama de amor. Bento pergunta, Jesus fala de um novo mandamento, mas qual é a sua novidade? Já no Antigo Testamento, Deus tinha dado o mandamento do amor. Agora, porém, este mandamento tornou-se novo, enquanto Jesus lhe acrescenta um suplemento muito importante. Assim como eu vos amei. Amar como Jesus amou, portanto, é o critério novo. Olhe para a cruz. Olhemos para a cruz. Todo o nosso amor, a partir de agora, para continuar sendo chamado de amor, precisa ser precedido pelo amor de Jesus. Deve referir-se ao amor de Jesus. Deve inserir-se no amor de Jesus. E só realiza-se plenamente através do amor de Jesus. Sem chance. Quantos de nós se considera muito infeliz porque acha que amou muito e o amor não deu resultado nenhum? Quem já leu aquele conto maravilhoso do Oscar Wilde, O Rouxinol e a Rosa? É ótimo para adolescente, quando está nas primeiras paixões vicejantes. Aquele conto é maravilhoso, O Rouxinol e a Rosa. É um texto muito bonito. O que é para nós o amor corresponde ao que para Deus é o amor, diz Bento. O Antigo Testamento fala de amor, mas não apresenta modelo algum de amor. Formulava apenas um preceito de amor. Jesus, ao contrário, deu-se-nos como modelo e fonte de amor. Trata-se de um amor sem limites, um amor universal, capaz de transformar também todas as circunstâncias negativas e todos os obstáculos em ocasiões para progredir no amor. Quem quer entender um pouco disso pode ler também de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. É um texto maravilhoso para falar do que é esse amor vivido e ordenado nas relações sociais, na organização da sociedade. É um texto maravilhoso. Difícil, mas maravilhoso. Dando-nos o novo mandamento. Olhe para a cruz. Jesus pede-nos que vivamos o seu próprio amor. Que vivamos do seu próprio amor. Que é o sinal verdadeiramente credível, eloquente e eficaz para anunciar ao mundo a vinda do reino de Deus e não a vinda de nós mesmos. Quando nós amamos, nós damos a nós e oferecemos ao objeto de nosso amor, oferecemos a nós mesmos.
Ou, quiçá, oferecemos as coisas que nós podemos oferecer para o objeto de nossos afetos. Agora vem o grande salto. A partir de hoje, você que é pai e mãe, esposa e esposo, sogra, nora, genro, sogro, olhe para a cruz. Amar, como Jesus amou, é amar a partir do modelo eloquente da cruz. A cruz é o mais completo discurso silencioso sobre o amor. A cruz fala-nos de um amor que na imensa maioria das vezes nós não conhecemos e não alcançamos. Queremos derivações desse amor, mas não queremos esse amor. Oferecemos aspectos desse amor, mas não oferecemos este amor, porque este amor da cruz é o amor, de novo Bento XVI, o amor pleno e completo, porque é o amor da haste horizontal, que dá-se a si e vai ao encontro de cada um, abraça, dá amor, compaixão, misericórdia, um amor que dá seu próprio corpo e seu próprio sangue, e por suas feridas abraça e paga o preço da liberdade e da cura do objeto deste amor, abraçado, tocado por suas mãos. Até aí, tudo bem, mas isso ainda é pouco. Jesus não ficou, e o Francisco falava isso, que a igreja muitas vezes não passa de uma ONG, que faz coisas bonitas, mas tudo na dimensão horizontal. É dar-se a si para as coisas daqui. Jesus abraça-nos, a haste horizontal, para elevar-nos a Deus. Jesus abraça-nos para dar-nos Deus, e abraça-nos para dar Deus a nós, e nós mesmos devolver-nos para Deus. Reage, igreja, vai, vai. Agora vem a pergunta mais desconfortável, ao menos para mim, que me causa temor e tremor. Aquilo que você ama, aquelas pessoas que você ama, que você já amou, o ápice do seu amor foi dar Deus a elas e dá-las a Deus? Ou foi dar você e as coisas suas? Nós católicos, que temos uma tradição de 2000 anos, nós às vezes pensamos que a transmissão da fé é dar, mesmo na catequese, é dar costumes religiosos, tradições, representações culturais, simbólicas, rituais. Damos um emaranhado de coisas, inclusive belas, bonitas, com simbologias de alcance de 2000, 4000 anos de história. Mas nossas meninas e meninos, filhos e netos, passam por aquilo que a gente oferece da igreja, as fórmulas religiosas, mas não damos conta de dar Deus. Quantos meninos, meninas terminam a nossa catequese, fazem primeira comunhão, recebem a crisma, casam na igreja e não têm noção de quem é Deus? Isso existe? Boa parte dos filhos dos católicos apostólico romano, boa parte, não ficou na igreja
porque não entendeu a linguagem da igreja, porque a igreja deu um peso, desculpe a redundância, pesadíssimo, de norma, regra, costume, tradição, proibição e aptidões de formas culturais e cultuais, mas não deu conta de dar Deus. Quantos? Dos nossos filhos e dos nossos netos, que nós demos religião, mas não demos Deus. E depois, não suportavam uma missa de 1 hora, de 1h30 ou de 2 horas do Padre Antônio, menos ainda. Abandona, eu vivo repetindo isso, abandona a igreja porque acha insuportável uma missa de 1 hora, 1h30, e depois vão para uma igreja, dessas igrejas mercados, ao modelo de Judas. Judas transformou Jesus em mercadoria, vendeu-o por 30 moedas. Nós, pregadores, muitas vezes transformamos Jesus numa mercadoria. A pessoa que entra na secretaria das igrejas nossas, na imensa maioria das vezes, a pergunta que ela faz não é: que caminho, que movimento, que ação eu faço para aprofundar no conhecimento de Deus e ser batizado, crismado, primeira comunhão, batizar meu filho, ser padrinho, madrinha, casar na igreja. A primeira pergunta que a imensa maioria das pessoas fazem na secretaria é: quanto custa para batizar? Quanto custa para casar? Quanto custa para fazer isso ou aquilo? Nós transformamos, como Judas, Jesus numa mercadoria barata, que não poderia nunca nem ser chamada de religião. Ou garantimos que a sua moeda, colocada sobre o altar, vai garantir a bênção e a graça, como se ele tivesse feito um contrato que morreria por você, mas dependendo do seu bolso. Isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia contra o sangue dele, contra a oferta que ele fez na cruz. Ele só passou por isso aqui, não por causa de nossa oferta, mas porque ele quis ofertar-nos Deus e devolver-nos para Deus. Esta é a oferta que conta para ele. Reage! Essa é a oferta. Olhe para a cruz. Só a cruz pode dizer a você o que é o amor e o que é amar. Esqueça suas formulações poéticas, bem elaboradas, ou melosas e baratas, frágeis, chorosas. Olhe para a cruz e aproxime o seu coração da cruz de Jesus e peça a Ele para libertar você do grande engano em que você pensa, faz você pensar que dar você seu tempo, suas coisas, é o mesmo que amar como Jesus amou. Não só amar, mas através do amor, dar Deus. Vem comigo no último versículo, 35, no folheto. Olhe a supremacia dessa nova legislação. Todos juntos, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Todos conhecerão que sois meus. Poderíamos parar aí e ficar longamente. O único critério para o sucesso da evangelização: todos conhecerão que sois meus. O que valida de verdade, o único selo que conta para Jesus que você é de Jesus, e que Jesus diz que o mundo deve botar crédito e dar confiança a você, o único critério que valida que você é dele,
é se você ama com o amor com que Ele amou. Se tiverdes amor uns aos outros. Cuidado. Não confunda esse amor com fazer coisas. Tem muita gente que faz muito bem para os outros e faz muitas coisas boas para os outros, mas que não tem fé. E que nem acredita em vida eterna, em ressurreição, em Deus, em nada. Mas que são pessoas boas. Do ponto de vista do senso de responsabilidade, de generosidade, de preocupação com o bem, com o direito dos outros, a dignidade dos outros, tem muita gente que se ocupa com isso, mas que não leva em conta o critério da fé. Para Jesus, o critério da fé é intimamente associado ao critério do afeto. Nós amamos e o resultado do nosso amor é que as pessoas fiquem sabendo que há Deus, que existe Deus, que deu por nós sua vida, que pagou o preço da nossa salvação de graça. E nossa alegria e nossa força em nos amar faz o mundo mover-se, bater às nossas portas e dizer: quem dera que fizesse assim, né? Eu quero esse amor que vocês têm uns pelos outros, me ajude. Eu preciso desse amor. Imagine, se nós somos incomodados em nossos sonos, em nossa casa, por alguém dizendo: eu fico tão impressionado com o jeito de vocês viverem, que eu vim aqui pedir, dá-me desse amor. Imagine. Sois meus. O que significa esse sois meus? Significa ser católico? Ou ser cristão? O que decide se você é de Cristo? O critério é sempre o da entrega generosa de Cristo. Amou-nos até o fim. A maneira de viver de Jesus não é uma mera norma ou um estilo de vida, de prática religiosa. Isso conta também, é importante também. Mas não reduza Jesus às suas práticas religiosas. Elas podem ser mediação, mas elas não garantem que você tem o selo da qualidade cristã. Está me entendendo, gente? Por que quando morremos, os nossos descendentes brigam pelos nossos patrimônios, mas não brigam por nossa herança na fé? Quantos filhos de católicos não têm nenhum vínculo de fé, porque não foram impactados pela forma de nós católicos viver o amor? Ser cristão é ser fermento que espalha a fecundidade sempre nova. Deus está aqui em ato, no meu modo de amar. O meu modo de amar é um modo que eu dou minha vida, eu dou o que eu posso doar, mas o ápice de minha doação é levar os outros ao conhecimento de Deus. Todos conhecerão que sois meus, se tiverdes amor. O ápice é o conhecimento que somos de Jesus e quererem ser também aproximados e associados ao Senhor. É nesse sentido que vale aquela sentença de Paulo e Barnabé na primeira leitura: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Aqui não é fazer um chicote e ficar se mortificando, ficar rezando de joelho até dar ferida no joelho, não. Todos, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, porque esses sofrimentos, eles derivam de uma coragem. Quem quiser me seguir, renuncie a si, renuncie sua forma de pensar, de amar, de ter afeto, porque Judas não renunciou. Judas preferiu ir embora do que renunciar a si. Foi o fracasso de Judas, não foi?
esse sofrimento é o sofrimento que é consequência da sua forma de amar. O sofrimento de Jesus é consequência do seu modo de amar. Na segunda leitura do livro do Apocalipse, o menino João, que está preso num presídio de segurança máxima, uma ilha, Creta, na Grécia. É um pregador do evangelho apaixonado que foi proibido de pregar uma vez, duas vezes, várias vezes, e as autoridades do império prenderam-no num presídio de segurança máxima isolado. O menino está lá preso e no domingo, dia do Senhor, ele se sente ser arrebatado e levado à presença de Deus. Ele abre os olhos e ele vê. Pegue comigo, porque é um poema maravilhoso para te ajudar a começar a segunda-feira. Segunda leitura, capítulo 21 do Apocalipse. Eu, João, vi um novo céu, leia. E uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Espere lá, você imagine ele, um adolescente, num presídio de segurança máxima, uma ilha, sem árvores, sem vegetação, só pedra, sem água potável. E ele, lá, nessa desolação, ele sente a presença de Deus e com os olhos da fé ele vê um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Você é capaz de abrir os olhos da fé e ver que aquilo que te deixa longe, sozinha, sozinho, na experiência mais pavorosa de sua solidão, de suas tribulações e de seus sofrimentos, e dizer: logo, logo esse mar não vai existir mais. Sua fé te move a isso? Ou você se desespera facilmente? E o menino ainda escuta: Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, a morte não existirá mais, não haverá luto, choro, dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono me disse: eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, menino, porque estas palavras são dignas de fé e são verdadeiras. E ele escreve. Você vê um novo céu e uma nova terra nas horas mais difíceis de suas tribulações? Ou você se desespera e só vê o pior nas horas de suas tribulações? É essa a experiência de fé que você cultiva? Irmã, amar como Jesus supõe purificar nossa forma de amar. Olhe para a cruz, fixe o olhar na cruz. É a forma pela qual Deus te ama e escolheu para definitivamente ficar presente na sua vida. Te amar, dando a vida de Jesus por você, para te perdoar, para te curar, para te salvar dos seus pecados e devolver a você a graça de ficar na presença de Deus sempre. O que é novo na vida do cristão é exatamente isso: amar como eu vos amei. Com os olhos fixos na cruz, vai inclinando a sua cabeça suavemente. Feche os olhos, põe a mão no coração e dirija a Jesus a sua oração, dizendo a Ele que você necessita hoje purificar sua forma de amar, purificar o seu modo de cultivar seus afetos e fazer com que tudo passe pelo lagar, pelo tanque do amor com que Ele te amou, seu sangue derramado, como o sumo da uva macerada no lagar,
para curar o mundo, para curar você e devolver a você a face de Deus e devolver Deus para você. Fale com Ele. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fale, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fale. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu Tenho lado. andado ao teu lado. Vamos cantar? Junto a ti permanecido. Junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços. Eu te levo em meus braços. Te levo para Deus, pois sou teu melhor amigo. Pois sou teu melhor amigo. Canta, igreja. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Solte a voz. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. De pé, elevando as mãos para a cruz, canta. Ninguém te ama Como eu. Eleve as mãos para a cruz e cante. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu.
Reze comigo, Senhor Jesus. Eu creio firmemente no seu amor com que o Senhor me amou. Obrigado, Jesus. Este amor é a única fonte para a minha salvação, porque me devolve para Deus e dá-me de novo a face de Deus. Obrigado, Jesus. Eu me ofereço para que também a minha vida seja uma fonte do conhecimento de Deus através do meu amor, porque o Senhor vai me dar a graça de amar como o Senhor me amou. Obrigado, Jesus, por me educar, me capacitar, me qualificar para este amor. Um amor que leva para Deus, um amor que leva Deus aos outros. Obrigado, Jesus. Põe a mão no coração, incline a cabeça, dirija o seu louvor, glorifique o nome do Senhor. Agradeça essa experiência de amor com que Ele te ama. Louve, bendiga o Senhor por dar a você a graça e a oportunidade nova de amar com o amor com que Ele te ama e transformar o mundo, novo céu, nova terra, por uma forma nova de amar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E dirija quem está do seu lado e dê esse amor no abraço da paz. Saudai-vos. Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Exalta o Senhor com a salva de palmas bem forte. Reage. Amém.